Bom dia, irmãos. A paz seja convosco. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para nós como igreja, onde o tema vai ser cuidem-se uns dos outros, onde a gente vai aprender com a palavra de Deus a termos cuidado, um cuidado igual com todos os nossos irmãos. E tem uma passagem que fala muito claramente sobre esse assunto, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 24 e 25. Vamos ver a parte B do versículo 24, que diz assim, olha. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Então, esse texto é o nosso tema, nosso texto básico para essa aula. Mas antes da gente destrinchar o assunto, queria que você olhasse para essas perguntas e refletisse um pouquinho. Responda essas perguntas em pensamento, tá bom? Quem você acha que é a pessoa humana mais importante da igreja, da sua igreja? Responda isso em pensamento. Qual é a pessoa humana mais importante da minha igreja? A gente sabe que Deus é uma pessoa, né? Eu estou falando a pessoa humana. Qual é a pessoa humana mais importante da sua igreja? Responda aí. E você já sentiu... Pastor, volta, por favor. Você já sentiu que o seu ministério foi pouco valorizado pela maioria? Você já sentiu isso? Que o seu ministério que você faz na igreja não foi tão valorizado como você imaginava, ou não é tão valorizado pela maioria? Responda isso aí na sua mente. Terceira pergunta. Você já sentiu que uma pessoa da igreja é desprezada porque não tem muito a oferecer? Ou não tem dinheiro, ou não tem talento, ou não é muito inteligente? Você já sentiu isso? Outra pergunta. Você acha que existem pessoas ou um grupo que parece que chama toda a atenção para si dentro da igreja? Tem uma pessoa ou tem um grupinho que sempre são eles, sempre é eles, sempre são eles, sempre eles têm dom, sempre eles... Parece que chamam toda a atenção para si. Dessas perguntas que você respondeu na sua cabecinha aí, que conclusão você chega? Que a gente tem tido cuidado igual para todos os irmãos, ou alguns parece que têm maiores preferências que outros? Eu perguntei para vocês, qual é a pessoa humana mais importante da igreja? Qual é a pessoa mais importante? Não pode ser eleita uma pessoa, viu? Todos dentro da igreja têm que ser igualmente importantes para nós, ao nosso olhar, tá bom? O pastor da igreja, o irmão mais simples, todos a gente tem que olhar com o mesmo olhar de misericórdia, de cuidado, de atenção. Tem gente que acha que o irmão, por ele ser mais difícil de se relacionar, o irmão mais introvertido, o irmão que tem um monte de manias, ou o irmão que, sabe, só critica, não oferece nada, a gente tem uma tendência a deixar ele meio de lado, né? E achar, ele já sabe tudo, então deixa ele lá. Tem gente que acha que o pastor da igreja não precisa de tanta atenção assim também, não precisa de oração, não precisa também de receber misericórdia. Tem pessoas que fazem essa inversão ao contrário.
olham para o pastor ou os líderes da igreja e acham que para ele é uma medida um pouco mais forte. Se ele sofrer alguma coisa, se ele mostrar fraqueza, ou se ele tiver algum problema, a igreja muitas vezes tratam com mais severidade do que um outro irmão mais fraco. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não desprezar e também não tratar com tanta severidade alguns. A gente tem que olhar para todos com igual amor, com igual cuidado, com igual misericórdia. Não importa se é um neófito, é um recém-convertido, como uma pessoa que já liderou, e cai em algum momento. Aí a gente tem uma tendência de ser mais tolerante com uns do que com outros. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, que o texto de hoje vai falar. Tenham cuidado com todos da mesma maneira. Cuidado, afeto, misericórdia, com todos. Quando você percebe, nessas outras perguntas aqui, que você acha que não foi tão valorizado como outros, quando você acha que um grupo parece que tem mais autoridade, mais dons do que você, então tome bastante cuidado com isso, para você não ter complexo de inferioridade e não ter inveja do seu irmão, para que a gente possa compreender que todos diante de Deus somos iguais e que, como igreja, a gente tem que entender de uma vez por todas que todos são importantes. Como um corpo, todos são extremamente importantes. Até aquelas partes do seu corpo que você acha que não é tão interessante, tão importante, fica sem isso para você ver. Tá? Até os nossos pelos, o nosso corpo, que às vezes a gente acha que não é importante, que a gente arranca, né? Nós mulheres fazemos muito isso. Saiba que se está ali é porque tem um propósito. Né? Os irmãos que raspam a cabeça, né? E acham que o cabelo não é importante, então raspe a cabeça e vai tomar um sol. Vai para a praia para ver o que te acontece. Né? Você tinha esquecido que aquele seu cabelinho era a tua proteção, aí você não passou protetor. Vai lá tomar um sol sem o seu cabelo e depois no final do dia vai ficar tudo queimadinho aqui, parecendo um bumbumzinho de macaco orangotango, sabe? Bundinha rosinha assim. Tá? Porque esqueceu que de usar protetor, porque lógico, seu cabelo era a tua proteção física. Ah, não precisa de cabelo, para que pelo? Para que isso nessa vida? Vamos arrancar tudo. Você vai passar um calor tremendo e você vai passar um frio tremendo, sem pelos. Porque ele é o que controla a temperatura. Quando você se arrepia, saiba que você tem um músculo em cada um dos seus pelos. Você sabia que para cada pelinho do seu corpo tem um músculo? E aí quando você se arrepia, por que levanta? Porque chama o músculo eretor, ele faz isso aqui, ó. Tremendo isso, aí você tira. Né? Aí seu corpo não sabe mais se você está com frio, se você está com calor. Se está com calor, o pelo não consegue te resfriar. Então, entenda que cada parte do seu corpo que Deus fez é muito importante. A sua unha, uma pele que começa a sair do lugar, ela vai encravar, ela vai te incomodar, vai doer. Então, nós no corpo espiritual também, a gente não sabe muitas vezes qual é. Se a gente fosse comparar, que órgão eu seria, que célula eu sou neste corpo. Mas saiba que se você está inserido no corpo, se você faz parte do corpo, você é extremamente importante. Como as mãos são importantes, como os pés são importantes, como os nossos olhos, como o nosso olfato, como o nosso paladar, tudo que nossos órgãos e sentidos são extremamente importantes. Quem não tem uma vesícula hoje sabe como ela faz diferença, não é? Você não sabia que tinha, você nem lembrava que tinha, não é? Para que vesícula? Mas hoje você sabe, se você retirou, como ela faz falta. Ou como faz falta um rim, como faz falta muitas vezes a parte de uma visão. Então entenda, você faz parte do corpo de Cristo. Você pode não saber exatamente que órgão você é ou que célula você é, mas saiba que você é extremamente você é igualmente importante
dentro desse contexto, dentro do corpo de Cristo. Essa passagem que nós lemos de 1 aos Coríntios 12, versículo 24, só uma partezinha aqui. Por que Paulo escreveu todo um capítulo falando sobre dons espirituais, sobre a comparação com o corpo, com que a gente deveria ter cuidado igual com todos? Porque a igreja de Corinto, ela estava cheia de dons, mas ela estava achando que tinham dons melhores que outros e que eles poderiam ser independentes dos outros, porque afinal eu falo em língua estranha, eu profetizo, eu tenho o dom de curar, e o outro tem dom do quê? Ah, dom de ensinar. Ah, mas olha, desculpa, hein? Eu oro, Deus cura. Eu oro, Deus faz sinais e maravilhas. Então, o meu é mais importante. Então, estava tendo facções, divisões, contenda entre os irmãos, porque uns estavam se julgando superiores aos outros. Estavam tendo preferência dentro da igreja. Por isso que Paulo falou, irmãos, Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Esses dons, se Deus te dá um dom, você tem que entender uma coisa, não é para você se vangloriar. O dom que Deus te dá é para servir o irmão. Não é para você se vangloriar. E tem muita gente, inclusive dentro da igreja, que acha, olha como eu sou privilegiado, como eu sou importante, como eu sou espiritual, porque eu tenho tal dom. Sabe aqueles dons mais aparentes, né? Aqueles dons que movem multidões, que são impactantes. Então a pessoa acha... Você tem que entender que seja o dom que Deus te deu, seja esse dom que impacta, ou seja um dom mais corriqueiro, não é para você se sentir melhor, é para você servir o outro. Se a gente entendesse que a gente é servo e não superstar, as coisas iam ser bastante diferentes dentro da igreja. O dom que eu tenho, eu me torno escravo dele, né? Eu tenho que cuidar dele, eu tenho que fazer ele multiplicar, mas o meu dom não é para mim. O meu dom é para o meu irmão, e o dom do meu irmão é para mim. A minha vocação não tem que trazer benefício próprio para mim. A minha vocação vai trazer benefício para outro. E a vocação de outro traz benefício para mim. Uma pessoa que tem dom de administrar, ela não deve administrar. Deus não deu isso para administrar para ela acumular riqueza, para ela. Não, isso daí é para outros crescerem, para a empresa crescer, para ter outros empregados, assim, é para isso. E aí o que acontece? A pessoa tem esse dom, ela começa a tornar para si, ela começa a roubar, ela começa a trazer para ela, e aí ela acaba morrendo com a riqueza, e ela deveria ter feito outros se tornarem ricos também. É assim que tem que ser. Se você tem o dom de profetizar, se você tem o dom de interpretar línguas, se você tem o dom de curar, é para o outro irmão. E aí, segundo a tua necessidade, segundo o que você precisa, o Espírito Santo vai dar um dom para o outro irmão vir e te abençoar. Sabe para quê? Para provar e para manter a unidade na igreja. Para a igreja entender que ela é interdependente. Eu te dou meu dom, mas eu preciso do seu. Me ajuda, eu te ajudo. É assim que a gente tem que andar, irmãos. Em comunhão. Por que a igreja tem ficado doente? Porque muitos têm usado para si isso. Então, o meu ministério não está sendo valorizado. Então, eu vou para um lugar... A pessoa acha que vai para um lugar onde, teoricamente, vão valorizar mais. Porque aqui não estamos valorizando. Porque não entendeu nada. O dom não é para você. O dom não é para você se sentir bem. O dom não é para você se sentir melhor que os outros. O dom é para você, para a edificação da igreja. Para o proveito da igreja. Não para o seu. O dom do outro que vai fazer você se sentir bem. Então, por isso que Paulo escreveu isso. Irmãozinhos, tenham cuidados uns com os outros. Todo mundo é importante. Você não deve preferir uns e desprezar os outros. O outro...
Na primeira carta de Coríntios, no capítulo 12 aqui, se você quiser depois ler o capítulo 12 inteiro, nós vemos que o Espírito Santo é Ele que dá os dons, não somos nós, que reivindicamos, que escolhemos. É o Espírito Santo que dá para os crentes. E é o Espírito Santo que distribui. Ou seja, não sou eu, através dos meus sacrifícios espirituais que eu vou fazer, dos meus jejuns, das minhas orações, sabe? Olha, eu vou orar aqui, Deus, até o Senhor me dar o dom de operação de maravilhas. Aí eu faço jejum, aí eu faço vigília, aí eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu quero operação de maravilhas. Eu quero ver, eu quero ter essa experiência que Josué teve, sabe? De orar e ver o sol parar num lugar, a lua ficar no outro lugar. Isso é operação de maravilha. Eu quero isso, eu preciso disso. E tem gente que começa a viajar na maionese. Imagina se eu fizer isso, meus parentes vão se converter, e não sei o quê, se eles virem e tal. Não é através do seu pedido, não é. O Espírito Santo é quem vai dar, não, Ele que dá, não é você que conquista isso. Entenda isso. Não é você que arranca isso do Senhor. O Espírito Santo dá para quem Ele sabe que vai ser útil. Para quem Ele quiser. É o texto que o pastor pregou semana passada. Vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E ninguém tem nada a ver com isso, porque eu não sei muita coisa. Agora o meu Deus sabe, acima do meu pensamento, os pensamentos dele são mais altos do que os meus, ele vê muito mais além do que eu. Eu não sei quem sou eu para ficar querendo aconselhar a Deus, como está escrito em Romanos. Quem conheceu a mente do Senhor para querer ficar? Quem recebeu primeiro para dar para ele? Com profundidade das riquezas do Senhor. Com insondáveis seus juízos, seus caminhos. Quem somos nós para querer dar sugestões? Caixinha de sugestões e de críticas são coisas para a gente colocar em estabelecimentos governamentais, em lojas, não para Deus. Senhor, eu vou escrever uma carta aqui de sugestão e crítica. Não estou gostando disso, eu sugiro que o Senhor faça dessa maneira. Eu quero que o Senhor dê isso para mim. Não é você querendo conquistar isso. É o Espírito Santo quem dá. E vai distribuir para quem lhe aprouver, para o que for útil. Para que a gente cumpra a vontade do Senhor também. Ele vai dar o dom para que a vontade de Deus seja realizada. Para que os dons sejam úteis para a gente servir uns aos outros. E entendendo que cada membro é importantíssimo e tem a sua função própria dentro da igreja, dentro do corpo. O Espírito de Deus, ele não vai dar o dom para uma pessoa que não vai utilizar, para uma pessoa que só quer se mostrar que é melhor que os outros. Não, os dons são dados para que sirvamos uns aos outros. Os dons do Espírito Santo são dados para que a vontade do Senhor se cumpra. Por isso, irmãos, que quando há um grande avivamento numa igreja, num local, numa cidade, e se o povo não usar esse avivamento para fazer a obra de Deus se cumprir, sabe o que avivamento acontece? O que acontece? Acaba. Se sufoca. Porque a unção, os dons, a transformação, as experiências que Deus permite que a gente tenha é para nos tirar do local de conformismo, de comodismo e para servir. Uma pessoa que tem muitas experiências espirituais deve ser uma pessoa que sirva bastante a Deus. Se ela está tendo muita experiência, ela está tendo muita revelação, está tendo muita visão, não é para ela ficar falando, nossa, olha, Deus me falou, mas eu não posso nem contar. Não, Deus está te falando isso, então se prepara, vai pôr a sua armadura, vai se cingir, vai calçar os seus pezinhos com a preparação do evangelho, porque Deus está te chamando para servir. Deus não vai te dar algo para você depois enterrar. Se Deus batizar com o Espírito Santo, se Deus te der, ler a palavra, te der revelações, é para você fazer o que com elas? Receber, praticar e compartilhar. Se não fizer isso,
Você vai extinguindo o Espírito Santo começa a não dar mais nada, não dá mais nada. Porque não está servindo para ninguém, porque não está fazendo com que a vontade do Senhor se cumpra. Então a igreja de Corinto começou a se perder, ela começou a buscar a Deus, começou a receber do Senhor. Era uma igreja bastante pentecostal, cheia de dons. Porém, o que ela começou a fazer? Começou a deixar as vontades dela se misturarem com a vontade de Deus. Daqui a pouco está começando a fazer a sua própria vontade. Daqui a pouco está começando a se encher de carnalidade. Não serve mais um ao outro. Começa a tolerar o pecado. Opa, começou a baixar ali e repreensão. Vamos acordar, irmãos? Vamos ter igual o cuidado uns com os outros? Vamos servir uns aos outros? Vamos tirar o pecado daqui? E aí depois da segunda carta aos Coríntios, você vê uma grande diferença da primeira que a gente está lendo para uma segunda carta. Onde eles podem ser elogiados, onde eles podem ali receber outras revelações. Mas a primeira carta é só repreensão, porque eles não estavam sabendo cuidar dos dons, não estavam servindo e estavam, por isso, tendo preferências uns em detrimento dos outros. Se a gente for dar um significado para essa frase, o que é ter cuidado uns com os outros? Igual cuidado. O autor desse livro que a gente está baseando nosso estudo, Lovey Bailey, ele diz o seguinte, ter igual cuidado uns pelos outros é o mesmo que mostrar semelhante e imparcial interesse pelo bem-estar. Então vamos por parte aí. O que significa? Como eu posso perceber que eu não estou fazendo acepção com nenhum dos meus irmãos? Qual é o termômetro para eu perceber que eu não estou honrando um e desprezando o outro? Achando que um é mais importante que o outro, até mesmo mais importante do que eu. Né? E aí fica aquelas pessoas assim, complexo de inferioridade. Como é que eu entendo que eu estou praticando essa imparcialidade santa? Como? Quando eu percebo que eu tenho o mesmo amor, o mesmo interesse, a mesma preocupação em saber se o meu irmão A está bem e o meu irmão C também está bem. Se eu me importo de verdade com o bem-estar de todos os meus irmãos, ou se eu me importo mais com o bem-estar de uns do que... você vira aí. Então, eu estou tendo esse cuidado igual, estou tendo esse com o bem-estar de todos os meus irmãos, e também eu estou respeitando o ministério de todos eles? Ou eu acho que o que prega é mais importante do que o que limpa? Ou eu acho que é mais importante aquele que está ensinando do que aquele que é um diácono? Ou eu acho que é mais importante professor de escola de adultos do que um professor de escola de maternal? Como é que é a minha cabeça? Se o pastor falar, para mim tem um peso. Se a irmãzinha tal falar, tem outro peso. Como é que é? Eu ouço todo mundo? E depois eu vou provando as profecias? Ou eu nem ouço? Então, a gente tem esse mesmo cuidado, interesse pelo bem-estar dos meus irmãos e respeito, né? E pelo ministério de cada um, eu reconheço o ministério de cada membro? Reconhecendo e aceitando plenamente a posição e a função que esse membro recebeu de Deus para ministrar de maneira útil ao corpo de Cristo? Será que eu estou respeitando todo mundo? Ou não? Tem pais nas igrejas por aí que não respeitam os diáconos, não. Nenhum. Filho pinta e borda e se o diácono, diaconisa vier falar, seu irmão, por favor, olha, seu filho... Que isso, meu filho jamais faria isso? Essa irmã chata, esse irmão chato, sabe, quer reprimir meus filhos, ele não reconhece como ministério aquilo, ele nem ouve, ele não tem nenhum cuidado com a pessoa. Se perceber que é culta, ele tem um tratamento. Se perceber que é inculto, tem outro. Quem é essa pessoa para falar alguma coisa para mim? Sabe? E às vezes a pessoa está falando ali, é o irmão da igreja. Ele não tem a mesma cultura que você, mas a gente não está falando de cultura.
A gente não está falando de nível social ou intelectual, a gente está falando de ministério na igreja. Que muitas vezes independe da cultura de um de outro. Para você ser cheio de Deus, Deus muitas vezes não vai requerer que você faça um bacharelado, um mestrado. E tem um montão de gente achando que é assim. E tem um monte de gente buscando isso para enfiar o dedo na cara dos outros e falar assim, todos me ouçam agora, por favor, me escutem. E um irmão que às vezes só tem um curso primário, fala, esse deve falar o quê? O que tem para me ensinar? Pode ser que não tenha para te ensinar muita coisa intelectual, mas se ele é uma pessoa que tem o coração aberto para Deus, a palavra de Deus está totalmente apto e capacitado para nos ensinar, sim. Tem homens e mulheres que muitas vezes não sabem ler e escrever, mas se eles são pessoas que andam com Deus, são extremamente capacitados, mais capacitados que gente que tem uma, duas faculdades. E hoje a igreja, irmãos, ela está sendo, algumas igrejas são muito elitizadas e elas estão invertendo esse princípio. E tem procurado colocar em cargos de liderança gente que não tem capacitação espiritual. Tem uma capacitação intelectual, mas isso serve para o mundo. Para as coisas de Deus tem que ser gente de Deus, pessoal. Para falar de Deus, para ensinar a palavra de Deus, tem que conhecer e amar a palavra. Conhecer, praticar a palavra de Deus. Então, a gente que está aprendendo esses princípios do Senhor, não podemos entrar nessa não, sabe? Certa vez eu fui ministrar em um lugar e o pastor que estava nos recebendo, o pastor Marlon, falou assim, você é psicóloga, irmã? Não, não sou. Ah, você me enganou, hein? Parecia psicóloga. Não sou, eu sou pastora, não serve. Para falar para casais, tem que ser pastora, psicóloga, terapeuta, sexóloga, é tudo isso agora? Para poder ter autoridade para falar da palavra de Deus num casamento? Então eu percebi um certo desapontamento dele. Ah, você é só... Ah, não é psicóloga. Ah, é só pastora. Ah, tá bom. Então, não serviria para falar de outras coisas. Mas a palavra de Deus, estou habilitada. E você, para servir na casa de Deus também, se você ama a palavra de Deus, tem um coração puro e contrito diante do Senhor, você está habilitado. E respeite outros também. Você não sabe, muitas vezes, da vida que essa pessoa tem com o Senhor, do como ela tem um coração contrito. Ela pode não ter uns talentos tão aparentes como outros têm. Tem irmãos dentro da igreja que têm talentos, mais facilidades, habilidades para cantar, para tocar, até para ensinar, até para ter eloquência. E tem outros que não têm tanta eloquência. Tem outros que não têm tanta habilidade e a gente, vai muito pela aparência, a gente tem a tendência de puxar mais sardinha para aquele que tem um talento mais aparente, mas às vezes não tem um coração tão voltado para Deus. Então a gente tem que ter cuidado igual com todos. Com todos. Respeito pelo ministério também de cada um. Paulo fala aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3 agora. Pode abrir lá, por favor. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 4. Sobre essa questão da própria igreja se dividir. Da própria igreja achar que um apóstolo era mais importante do que outro. Então, eu sou discípulo do Paulo. Eu sou discípulo do Apolo. Eu sou discípulo do Pedro. Falando, não, gente. E aí Paulo escreve, 1 Coríntios 3, 4. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo, nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito.
E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Olha, irmãos, eu já vi em uma igreja, pessoas, a igreja mesmo, olhava para alguns líderes e queria a oração só de um líder. Então, era constrangedor. Ficava uma fila quilométrica para um líder. E 10 outros lá, pastores. A igreja nem foi. Aí eu vi o pastor se chamar a pessoa, fingia que não via. Ficava assim, em espírito de oração, sabe? Esse recurso horrível que muita gente usa. Não quer fazer, não quer cumprimentar, não quer saudar. Fica lá fingindo de... eu estou orando, tá bom. Então, é isso que você vê como isso é antigo? Lá na igreja de Corinto estavam assim também. Ai, não, eu vou na reunião, no culto, no discipulado do Apolo. Eu prefiro o Paulo. Eu gosto mais de ouvir este. Eu não gosto de ouvir daquele. A questão não é, irmãos, se você gosta do estilo, se você gosta do jeito que fala, o que você tem que averiguar é o que está sendo dito. Não interessa muito se a pessoa está falando aos gritos, se a pessoa está falando de uma maneira que está quase dando sono, como eu faço. O que você tem que avaliar, se você gostou da roupa, se você gostou do cabelo, tirou o bigode, não gostei. Como esse pastor tem a capacidade de tirar o bigode, é muito melhor com bigode. Tá sem o bigode, não gostei mais, não quero mais. Não, olha que loucura. Ouça o que está sendo falado. Está de acordo com a palavra de Deus? Não está? Deus está falando com você, Deus está te dando a resposta muitas vezes. E você não gasta porque é branco, porque é negro, porque é do Nordeste, porque esse daí se acha arrogante, olha o jeito que ele chega falando. Olha a roupa que ele usa. Olha, meu Deus do céu. Não interessa. E Paulo mesmo fala, gente, quem é Apolo, hein? Quem sou eu? A gente é só servo. A gente está aqui só com o propósito de trazer a palavra de Deus. É Deus quem está fazendo as coisas. Deus que sarou, Deus que curou, Deus que libertou, Deus que morreu na cruz por nós. A gente só está sendo o veículo para trazer a informação. É como um instrumento bonito, mas o instrumento sozinho não faz nada. Não adianta nada você comprar o melhor violão da terra, o violino Stradivarius, que tem uma grande acústica, a melhor madeira, toda uma habilidade artesanal, você não sabe tocar violino. O que adianta você ter um belo instrumento? A honra não está no instrumento, a honra está em quem está usando o instrumento. A honra não é para nós, por isso que nós falamos não a nós, Senhor, mas a Ti toda a glória, todo o louvor, toda a honra. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem está tocando violino. Imagina eu, que não tenho a menor habilidade, eu vou pegar um Stradivarius e vou fazer aquele som horrível. Porque quem importa é quem está fazendo, é Deus que faz. Não interessa se eu estou plantando, se meu irmão se eu estou plantando, se ele está regando, e o outro que vai colher. Ai, que injusto, Deus. Eu adubei, eu plantei, agora o outro vem e colhe. Claro, mas eu também muitas vezes eu colho de quem plantou. Nós estamos aqui hoje, nessa bênção, podemos ministrar a palavra de Deus tranquilamente, porque outros vieram bem antes de nós, fizeram abrir caminho, abriram a madre pessoal, e a gente hoje só está colhendo. E como nossos filhos, nossos netos também vão colher, eu espero uma colheita abençoada do que você vai plantar e regar e cuidar agora. Mas quem está dando crescimento é Deus, então tudo seja feito para a honra, para a glória, para o louvor do Senhor. Do Senhor. Não interessa quem é que canta na igreja, não interessa quem é que toca na igreja, não interessa quem é o líder do louvor da igreja, não interessa quem é que dá aula para este ou para aquele, não interessa se você limpou a igreja e ninguém muitas vezes nem sabe que é você que está limpando. Deus está vendo, está fazendo para o Senhor, a recompensa vem de quem? A recompensa vem do Senhor. Deus está vendo isso, e você que serve é o maior recompensado por isso. Porque, irmãos, a grande gratificação e sentido na nossa vida é quando a gente é útil para alguém.
O vaso só tem honra se ele é útil. Se o vaso não é útil, não tem honra, não serve para nada. Então, quando você pode pregar, cantar, limpar, pintar a igreja, receber uma pessoa que às vezes você tem até um receio, um mendigo, um bêbado, quando você recebe, quando você fala, Deus te ama, fica aqui, ouça a palavra de Deus, quando você acolhe essa pessoa, maior honra, melhor coisa é dar do que receber, você já foi útil. Deus já vai te recompensar, está sendo secreta essa oferta, Deus vai te recompensar mais ainda do que essas coisas que a gente faz e todo mundo está vendo. Então, dê glória a Deus por aquilo que você está fazendo, e só você e Deus sabe, a recompensa é ainda maior. Porque muitas vezes quando a gente faz uma coisa que todo mundo está vendo, você já recebeu o elogio de todo mundo, você já recebeu a sua honra humana, já recebeu tudo. Agora, essas coisas que você faz aí, essas orações que você entrega durante a madrugada, intercessões que você entrega pelo seu marido, pelo seu filho, pelos irmãos da igreja, pelo teu pastor, estão sendo feitas secretas, pode ter certeza, Deus está vendo tudo isso, e é Ele quem recompensa, glória a Deus. Porque muitas vezes o homem quer nos recompensar, mas a recompensa dele não é satisfatória. Mesmo que o homem faça com todo amor, que ele faça com todo carinho, não pode ser comparado. É uma covardia comparar a recompensa que eu posso entregar com a recompensa que nosso Deus pode entregar. Então não tenha isso dentro de você, um complexo, achando que você não é útil, não é tão útil quanto o outro. Irmãos, todos nós precisamos dos nossos ministérios agindo em conjunto, todos nós. Se eu estiver pregando aqui, o pastor estiver pregando aqui, e alguém, uma criança estiver chorando, berrando, e ninguém for lá cuidar, me atrapalha. E se alguém for lá e retira, e abençoa, e cuida, expulsa o demônio muitas vezes daquela criança, a criança fica calma. Você fez o bem para mim, você fez o bem para toda a igreja. Você fez com que toda a obra de Deus você colaborou com a obra de Deus. Você acha que isso não é importante? Para que a gente possa trazer um recado de Deus para a igreja, precisa de todos os outros ministérios em conjunto, senão vai prejudicar o recado de Deus, vai prejudicar a obra como um todo. Então, não interessa quem é que planta, quem é que rega, não. Né? Interessa que a recompensa vem de Deus e que o Senhor seja glorificado. Que a vontade dele seja cumprida. Nós vemos 2 exemplos de falta de cuidado na palavra de Deus. Estava tendo preferência pelas pessoas, então a gente vê em Atos 6:1, abra lá, por favor. Que mesmo a igreja de Atos, sendo tão cheia do Espírito Santo, ela começou a sofrer com a falta desse mandamento em ordem aqui, ó. Atos 6:1 diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Poxa, eles estavam vivendo em conjunto, em comunidade, só que começou a ter essa divisão, essa acepção. Então, tinham judeus de fala grega e judeus de fala hebraica coabitando. E aí, eles começaram a sentir, os judeus de fala grega, que os alimentos melhores estavam sendo para as viúvas judaicas, né? De fala hebraica, da casa, né, da nação. Por que esse arroz prato fino foi para outra e esse arroz não sei o que veio para mim? Por que a fulana já recebeu lá 5 quilos de açúcar e para mim só foi 2? Por que está acontecendo essa separação? Aí começou a ter briga. Aí teve que haver a instituição dos diáconos. Então, isso na prática estava tendo essa separação. Né? Como tem igrejas que fazem campanha de quilo, né? E cada um traz 1 quilo tal para montar a cesta. Aí vamos montar a cesta só com sal, só com farinha de mandioca, só com fubá.
Porque é só o que trazem, é o que mais trazem. São poucos que trazem 5 quilos de arroz da melhor marca, 3 quilos de feijão, 2 litros de óleo. O que mais tem é sal, farinha de mandioca, fubá. Quem é que come tudo isso? Quem é que sempre come isso? Aí você pensa assim, eu não como, eu não gosto de fubá. Por que outro irmão gosta? Já perguntou para ele se ele gosta de farinha? Vai comer farinha com água, no café da manhã, farinha com água. Você come, por que você dá para o seu irmão? É isso que ele está falando. Tenha um cuidado igual. Para o pastor eu faço assim, para o outro irmão eu faço assim. Se é para o meu chefe eu faço assim, se é aquele colega lá, dou nada. Dou um sinto muito para ele e pronto. Né? É isso que o Senhor está falando. É isso que Jesus falou, olha, aquilo que você quer que façam com você, faça com o teu irmão. Seria tão simples se a gente se colocasse nisso. Só que muita gente dentro da igreja não quer saber disso não, entendeu? Se ele é mais próximo meu, eu vou lá e dou coisas melhores. E tem muita gente dentro da igreja que não está nem aí para pessoas sofridas. Quem eram as viúvas? Quem eram os órfãos? Gente sofrida, gente. Tem pessoas que quando perdem parente, a igreja não quer nem passar na frente da casa. Porque a pessoa está mal, nossa, a pessoa está muito mal, eu vou lá, nossa, a pessoa está deprimida, eu vou ficar de lá deprimido. Tem muita gente que não quer se aproximar de gente sofrida. Olha, eu não estou com cabeça para isso. É isso que o senhor está falando. Tenha cuidado igual com todos. Está passando problema ruim? Né? É como falam aí, quando está tudo bem, a casa está cheia de amigos. Vem para minha festa, vem para o meu churrasco. Não enche fácil. Agora perdeu o marido, perdeu a mulher, está passando problema financeiro. O que os amigos fazem? Não atende telefone, não quer saber que ele vai me procurar para me pedir alguma coisa. Muita gente, a igreja precisa voltar à essência e se preocupar com a gente sofridas. Não evite as pessoas sofridas. Seja você um instrumento de Deus para elas. Perdeu o marido, vai lá você. Perdeu o filho, vai lá você. Está passando por problema financeiro, vai você lá. Não evite essas pessoas. Tenha cuidado com elas também. E também, um outro caso aqui, de falta de cuidado. Pessoas pobres. Tiago 2. Quem é que quer estar perto de pessoas pobres? São poucos. Tiago 2:5. Olha só o apóstolo Tiago falando, falando para os irmãos, falando para os crentes. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Dentro da igreja, é o próprio Tiago que fala aqui de novo, fala antes, a gente já aprendeu. Não faça acepção de pessoas. Não fale para o pobre sentar no chão e dar a cadeira melhor para o rico. É o mesmo contexto aqui, E não é verdade isso na cultura mundana? Nossa, você viu a roupa da fulana? Você viu o carro dela? Isso, irmãos, está incutido desde que nós somos crianças. Eu quero ir na casa do fulaninho lá. Pai, ele tem um Autorama. Muito legal. Olha, ele tem um mini bug. Olha, ele tem não sei o quê. Olha, mãe, ela tem a casa da Barbie, do shopping da Barbie, não sei o quê, na cidade da Barbie. Eu quero ir lá. Por quê você quer ir lá? E não quer ir na casa da outra que não tem, que tem uma bonequinha de pano. Por quê? Porque eu quero ir lá, porque eu quero usufruir também. Eu quero pegar carona na causa desse cometa. Eu quero brincar com esses brinquedos tudo. Porque a gente acha que o pobre não vai dar nada, mas o rico vai dar, entendeu? Vai me convidar para passar o final de semana em Angra. Vai me convidar para dar um rolê de helicóptero de grátis. Eu quero ser amiga, sou amiga. Olha, eu conheço.
Hã? Pobre só dá piolho, a única coisa que dá é piolho. Já pensava essas coisas assim? Ah, eu vi fulano lá passando na rua, eu vou tirar foto com ele. Vou pôr no Facebook, eu vou pôr no Orkut, eu vou pôr porque eu sou amiga, porque isso dá status. Por que você não tirou foto com o mendigo do seu lado e depois no Facebook? Que tem um montão aí, ó, na nossa rua aí. Por que a gente não faz isso? Mas se é uma atriz de cinema, se é não sei quem. O galã de Hollywood é um safado, deixa a mulher, sabe? É um leviano e tal. Mas quer tirar foto, quer, sabe? Fica dando honra pra gente que nem caráter tem, mas é rico! É rico! E o apóstolo Tiago fala assim, irmãos, você não percebeu ainda que Deus escolheu os que são pobres aos olhos do mundo? Ou seja, o mundo olha para ele e fala assim, tem nada para dar. Só quer retirar de nós, não tem nada para dar. Pobres aos olhos do mundo, mas para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam. Às vezes você está desprezando uma pessoa que tem uma ligação direta com Deus aí. Você está oprimindo, você está... você está criando briga com o próprio Deus. Está arranjando briga com o próprio Deus. E ficar dando honra para outros que muitas vezes não têm esse coração e que muitas vezes estão oprimindo os outros. Então nós, como igreja, irmãos, temos que despertar para isso. Eu vou na casa do irmão que tem posses e eu vou na casa do irmão que não tem posses? Ou o irmão que não tem posse, eu dou sempre uma desculpa e falo que nunca posso, estou sempre compromissado. Mas o irmão que tem posses, eu vou. Eu estou sempre livre, disponível. Será que é esse nosso pensamento? Teve uma época aqui, logo que nós chegamos, o pastor estava fazendo visita na casa dos irmãos. Então, quem tinha posses, nós íamos. E almoçávamos e tal. Quem não tinha, nós fomos também. Todos que nos convidaram, nós fomos também. Então, a gente comeu na casa de uns e comemos também frango sendo assado em lata de tinta e vamos lá. Exatamente. Entendeu? Porque a gente não pode, é contra a nossa consciência. Como é que eu vou chegar num lugar onde a pessoa tem muitas posses, eu como tudo do bom e do melhor, mas o irmão tem uma comida mais simples e tal, mas ele me convidou, eu não vou, sabe, não dá, difícil para mim, irmão, me desculpa. E Deus sabe. E você sabe por que você está dando essa fugidinha aí, você sabe. Então, a palavra vai te condenar, ela é como um espelho. Ela vai te mostrar coisas que você vai gostar e que você não vai gostar, e não adianta brigar com o espelho e quebrar o espelho. Tem muita gente achando que a Bíblia tem que ser como o espelho da madrasta malvada da Branca de Neve. Espelho, espelho meu, tem alguma mulher mais linda do que eu? Não, minha rainha. Você é a única, você é linda, você é maravilhosa. Ela ficava, vai. No dia que ele falou, não, tem uma mais bonita que você, aí fica revoltada, fica demoniada, né? Tem muita gente, a palavra é assim, é o espelho. Ela mostra quem a gente é. E não adianta ficar revoltado com ela. Não adianta, eu não vou mais na igreja, eu não quero mais ouvir. O Espelho está falando para a gente hoje, cuidado, tenha cuidado. Igual com todos os seus irmãos. Não faça divisões. Não despreze gente sofrida, porque você um dia pode estar sofrendo e você vai querer muito que alguém venha, sabe, simplesmente te visitar. Ficar 5 minutos lá com você na sua casa. Você vai querer muito que alguém simplesmente tenha um olhar de misericórdia com você. Ou você acha que você nunca vai sofrer. Todo mundo aqui já sofreu. Está sofrendo. Ou vai sofrer essa vida. Todos nós. Então é muito bom que você semeie misericórdia para que você também um dia alcance misericórdia. Pessoas sofridas têm o mesmo cuidado com pessoas que estão numa boa. Pessoas pobres têm o mesmo cuidado com ela do que se fosse uma pessoa abastada. Tá? Não priorize o rico só porque você acha que você vai ganhar alguma coisa com isso. Se o rico for rico, mas for avarento, meu filho, você está perdido.
Ter igual cuidado uns com os outros protege a igreja de ter as seguintes doenças espirituais. Qual é a primeira doença espiritual que a gente evita, que a gente combate? É a arrogância. Vamos ler lá 1 Coríntios 12? De novo, voltamos para 1 Coríntios, 12, no versículo 21. É muito interessante esse versículo aqui, muito real. Olha, 1 Coríntios 12, 22 diz assim. Vamos ler o 21 para a gente entender, né, melhor. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Você não pode dizer que não precisa de alguma parte do seu corpo. Se você retirar, você vai sofrer. Você sabe, quando eu tinha aula de anatomia, uma vez uma professora falou assim para a gente estava falando, ela estava falando sobre nosso sistema esquelético, né? Aí levou um esqueleto, tal, aí tá lá, o finalzinho da nossa coluna, né? Chamado osso cóccix, né? E aí ela falando na maior convicção. Então, irmãs, então, meninas, é isso aqui. Aqui o nosso cóccix, que é o resto do nosso rabo. Aí eu olhei assim, né? Como assim? Ela porque falando com convicção, gente. Isso aqui, na nossa evolução, é o restinho do nosso rabo. Não serve para nada. Ela falou, esse osso não serve para nada. Né? Ele não serve para nada. É só para provar que era o antigo rabo da gente. Aí eu fiquei pensando, mas eu não falei. Uma outra menina falou assim, mas não serve para nada mesmo? Ela falou, não serve para nada. Pode retirar esse osso? Se a gente retirar, sabe que tem algum problema? Ela falou, não pode retirar. Não, mas você falou que não serve para nada? Não, mas deixa aí, melhor não retirar. Então, eu acho, na minha inocência, que acho que serve para alguma coisa, né? Teve uma irmã da igreja da Lapa que estava pediu oração para o pastor umas 2 semanas atrás. Ela foi sentar na rede, ela já é uma senhora, foi sentar na rede, menino, não sei o que aconteceu, a rede fechou, ela caiu. Aí fraturou esse cóccix aí. Mas ela falou, teve não sei quantos filhos, mas olha, ela gritava de dor. Né? Está lá, só na oração, com bolsa de água quente para... Ele não serve para nada? A gente pode retirar a costelinha para ficar com a cintura fininha? Não vai dar problema nenhum? Será? Aí ficou assim, né? Todinho, né? Então, não pense você no corpo espiritual da igreja e fale assim, eu sou mão, eu tenho tal e tal dom, esse daí não preciso não. Interdependência. Se você respeitar, tiver cuidado com o ministério do seu irmão, reconhecimento pelo ministério dele, você vai estar livre, você vai estar combatendo anticorpos contra a arrogância. Fala, eu preciso, a igreja precisa do meu ministério, o meu ministério é para servir a igreja, como eu preciso dos meus outros irmãos, dos seus outros ministérios. Agora, quem acha que é o super é arrogante, está doente. Quando a gente tem igual cuidado uns com os outros também, a gente se protege da doença chamada inveja. Nossa, inveja é uma doença espiritual? 1 Coríntios 12, 15. Se o pé disser, porque não sou mão, eu não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Aí vamos ver também, 13:4, 1 Coríntios 13:4. Olha só, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não é arrogante. Então, irmãos, fica aquela coisinha, Deus não me deu esse ministério de pregação, eu não sou útil na igreja.
Deus não me deu palavra de profecia. Dá aula para criança? Não tem efeito, entendeu? Não sou importante. Aí você está falando, é inveja. Tem uma bronca, por que Deus deu para ela, não deu para mim? E eu oro, eu busco. Senhor, me desculpa, mas eu acho que eu busco mais que Ele. Eu acho que eu sou mais espiritual do que Ele. Por que o Senhor deu para Ele e não deu para mim? Por que o pastor não me dá oportunidade? Por que não posso? Por que eu não posso fazer desse jeito? Por que eu não posso ficar lá na frente? Por que eu não posso o quê? Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, é isso. É esse espírito que está agindo na pessoa. Se não é para cantar, também não vou fazer nada, então. Não quero. Eu quero cantar, o pastor me falou que Deus falou que eu tenho que ser diaconisa. Não é de Deus isso. Eu quero pregar, eu tenho umas ideias de campanha, eu tenho umas coisas assim. Pastor, quer que eu fique lá enfurnado numa salinha da aula para pequeno? Não sou do corpo. Não é o meu chamado isso. O pastor falou para eu cuidar da internet. Não, eu não desenvolvo o da igreja, eu desenvolvo o meu próprio e vou para outra igreja. Não sou do corpo. Porque ele quer ser olho, né? Eu quero ser a janela da alma, do corpo da igreja. Aí descobre que é unha. Não, eu não rejeito isso. Engravada ainda. Lógico, está invejoso, está fazendo só mal para o corpo ainda. Então, irmãos, cuidado. Reconheça o ministério de cada um. Assim você vai também se sujeitar, que vai ser a aula da outra aula, nossa. Vai aprender a se sujeitar, vai aprender a respeitar a autoridade do seu irmão. Tem muita gente que não respeita a autoridade do irmão, mas quer que seja respeitada a sua autoridade. Não é assim, não dá certo desse jeito. Uma pessoa insubmissa, não pode crer, meu filho, ninguém vai ser submisso a você também. Porque se sente cheiro de insubmissão, de arrogância e de inveja também. Então, tenha cuidado uns com os outros para você ser liberto da inveja. Quando cumprimos esse mandamento, ou seja, de cuidar uns dos outros, a gente vai evitar isso. Nós não vamos desprezar quem parece ter menos capacidade do que nós, e também não vamos invejar quem aparenta ser mais capacitado do que nós. Irmãos, eu já falei algumas vezes isso, mas eu vou falar de novo, porque é pertinente. Sempre vai ter gente que é pior que você, seja em qual esfera da sua vida. Tem gente que vai ser pior que você intelectualmente, tem gente que vai ser pior que você espiritualmente. Sempre vai ter gente que é pior que você. Mas também sempre vai ter gente que é melhor que você. Melhor que você pode ser intelectualmente, pode ser financeiramente e pode ser espiritualmente. E aí, se você for aquela pessoa que tem inveja, você morreu já. Porque sempre vai ter isso. Sempre vai ter essa classe de pessoas. Você tem que lidar com esse tipo de coisa. Então, ser maduro, você tem que ser uma pessoa madura, uma pessoa saudável, porque se você está doente, se você é arrogante, invejoso, você está doente. Então, você vai conseguir se relacionar bem com as pessoas no seu trabalho, você vai conseguir se relacionar bem com as pessoas da sua família, você vai conseguir se relacionar bem com os irmãos da sua igreja, se você entender esses dois princípios aqui. Sempre tem gente pior e melhor do que eu. Então, se eu entender isso, eu não vou ser arrogante, nem vou ser invejoso. Quando você chegar no final do ano, numa festa de família, e ver lá seu parente com o carro do ano, e você fala, poxa, meu carro tem 15 anos. E ele está com um carro novo. Ai, oh Deus, por que essa situação? É isso mesmo, vai ter gente que vai chegar lá na festa de busão e tem gente que vai chegar com carro de ano. E você não despreze aquele que chegou assim,
você achar que ele está sendo inferior por causa disso, ou você também não fique morrendo de inveja daquele que está com o carro do ano. Ai, mas era a cor que eu queria. É do jeito que eu queria, 4 portas. Olha, esse porta-mala do jeito. Olha, caberia isso, meu, caberia. Para de viajar, porque é dele, é dela. Então, você vai ser uma pessoa sempre também muito insatisfeita, que nunca vai valorizar nada. A inveja é tão terrível que você pode ganhar uma coisa bonita, mas os seus olhos não vê bonito aquilo. Você só vê o que é bonito quando é no pé do outro, quando é no corpo do outro, quando é na casa do outro. Meu Deus! Você não valoriza o ministério que Deus te deu? Sabe, você acha que, minha aula não cansei, não consegui falar como eu queria, né? Mas você viu como o outro falou, Senhor, por que você dá essa fluência para ele? Dá para mim essa fluência, dá para mim essa, sabe, esse fogo. Saiba exatamente quem você é. E dentro da tua personalidade, dentro do que você é, ofereça o melhor para Deus. E seja grato por aquilo que você pode fazer. Não tenha dentro do seu coração nenhuma competição. Sabe, irmãos, essas aulas todas são exatamente para produzir em nós comunhão, parceria, sabe? Reciprocidade. Ame, seja amado, perdoe, seja perdoado. Ensina, seja ensinado, encoraja, seja encorajado. Sabe, essa reciprocidade. Como que vai ter isso se a gente ficar competindo? Como que vai fluir essa comunhão? Se eu tenho, sabe, raiva quando o outro recebe vitória. Mas eu queria tanto ter um filho, Deus não me deu, deu para o outro. Ai, Deus nem vai saber cuidar, nem quer, Senhor. Queria tanto o marido igual dela, eu queria tanto o emprego igual do outro. Por quê, Deus? Por quê? Vem o irmão dar testemunho, eu tenho outros que ficam lá, sabe? Poxa. Fez a venda lá que o cara fez uma venda em 1 mês que eu não faço em 1 ano. Não acredito nesse testemunho, não. Tem gente que nem crê. Estava passando necessidade, veio alguém, deu lá não sei quantos mil reais. Para mim ninguém dá nada. Não acredito nisso, não. Começa ainda a duvidar das coisas que Deus faz na vida do outro irmão. Então, se você quer ser saudável, para você saber que você é saudável, você vai ter alegria na vitória do seu irmão também, mesmo que não seja a sua. Alegria na vitória dele, na honra dele. E quando você tiver sua honra, que seu irmão também tenha alegria nisso. Quando seu irmão estiver passando por dificuldade, que você também sofra, chore com ele. Mas quando ele estiver sorrindo, sorria com ele também. Se alegre com ele também. Sejam pessoas sofridas, sejam pessoas que estão passando por vitória. Você deve compartilhar com todas elas. Isso é ter igual cuidado, ter interesse pelo bem-estar, ter reconhecimento e respeito pelo ministério de cada um dos membros do corpo de Cristo. Amém, queridos? Alguma pergunta até aqui? Alguma dificuldade para cumprir esse mandamento recíproco? Naquelas perguntas que a gente leu no início da aula. Se você tinha no teu coração que você achava que alguém era mais importante que o outro, se você percebeu que alguém estava sendo desprezado, se você percebeu que você já desprezou algum irmão, resolve isso, muda isso, sabe? Vai mudando a sua atitude durante os cultos, durante os dias que nós viemos servir na casa do Senhor juntos, sabe? Vai acolhendo, vai mudando isso daí, porque Deus se agrada nisso. Deus conhece os nossos corações, conhece as nossas motivações e dele que vem a recompensa. Todos nós que estamos aqui, todos os nossos irmãos que estão trabalhando lá em cima, sejam os ministérios espirituais, os ministérios administrativos, entendo, irmãos, todos são extremamente importantes e vitais. A secretaria é muito importante, a tesouraria é muito importante. A limpeza dessa igreja é muito importante. Cuidar do patrimônio, o ofertar, o dizimar, o orar, o interceder, o jejuar por você, pelo seu irmão, é muito importante.
Os convites que você faz para as pessoas, o corpo a corpo que você tem com as pessoas, a maneira de você receber o teu irmão, isso tudo é muito importante, não deve ser desprezado, não deve ser desprezado, tem que ser valorizado, tem que ser encorajado, você tem que honrar o ministério individual de cada um dos seus irmãos. Amém, querido? Isso é bênção para nós. Queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. Vamos entregar essa aula ao Senhor. Vamos agradecer a Ele pela presença, agradecer a Ele por esse ensinamento dessa manhã. Em nome de Jesus. Amado Deus, nosso Pai querido e santo, estamos aqui, Senhor, nessa manhã abençoada, na Tua presença, na Sua casa. E eu quero, Deus, Te louvar, Deus amado, pelos meus irmãos que estão aqui, que se disponibilizaram, que vieram Te buscar. E eu quero pedir ao Teu Espírito Santo que cele essa palavra, esses ensinamentos no coração de cada um de nós. No coração, Senhor, de cada um dos membros deste corpo de Cristo, Pai. Afasta de nós, Senhor, nos limpa, nos perdoa de toda doença, Pai. Nos sara de toda arrogância, de toda inveja, Pai. De toda divisão, Senhor. Pois nós queremos ser um corpo onde a comunhão possa fluir, Deus, poderosamente, Pai. Que não tenhamos em nosso meio o espírito faccioso, que não tenhamos o espírito que faz acepção dos irmãos, mas que a gente tenha sempre olhar de amor para todos, um olhar de misericórdia, um olhar de paciência, de respeito, de valorização para cada um dos nossos irmãos, para cada um dos seus filhos, Pai. Oh Deus, nos ajuda, Pai, nos perdoa nas nossas falhas, mas que o Teu Espírito Santo nessa manhã, pela luz da Sua palavra, nos capacite a viver, Deus, esse ensinamento, a nos proteger, Pai, e proteger a Tua igreja dessas doenças infecciosas, Pai, que atrapalham a comunhão. Que a gente tenha, Deus, cuidado uns com os outros, Pai, para a glória do Seu nome. Que assim seja. Amém.